Bom, vamos pegar esse mesmo exemplo, né, que a gente está vendo aí, e a gente pode, ao invés de consultar as tabelas, a gente pode usar o Excel para fazer esses cálculos, essas probabilidades, usando essa função dist norm. Agora tem um Pzinho aqui no final do norm P, normal padrão, né? E é esse ponto N. Tá? Não sei se Excels mais antigos mantêm esse ponto N, mas pelo menos antigamente que eu me lembro só ia até o norm P, tá? Mas conforme as coisas todas evoluem, eles devem ter evoluído, e na versão que eu tenho de Excel é norm P.N, tá? Distri, tá faltando um R aí depois do T, tá? distr ponto norm P.N. Quando eu chamo essa função em qualquer célula da planilha, né, abre essa caixa da função normal padrão, tá? Essa dist, não tem o R não, é só o dist, tá? Essa dist, ela, né, essa dist, ela já tem menos argumentos aqui, porque a gente já sabe que essa função é definida com média 0 e desvio padrão 1, então isso vai ser eterno. Então só preciso informar qual é o ponto para onde eu quero calcular a probabilidade e dizer se eu quero a função de distribuição acumulada ou a função de densidade. Tá? Então, no nosso caso do exemplo aí, se eu colocar o valor 0, que era o valor da média, né, 0, eu vou ter que indicar que se eu colocar aqui falso, eu vou ter aquela altura em cima do valor 0, ou seja, onde aquela curva de densidade tem de altura, tá? Já que falso me indica a função de densidade, é aquela curva em forma de sino, tá? E o resultado que aparece já é esse que está aí, né? Que é 0, se não me engano, 368 ou qualquer coisa assim. Esse é o valor da altura, né, da densidade de probabilidade em cima da média 0, né, em torno da média 0 na normal padrão. Tá? Então é aquela altura que tem aquela corcova da curva em forma de sino. Tá? Se eu colocar, ao invés de falso, eu colocar verdadeiro aí, eu vou então ter a área acumulada desde menos infinito até a média, que a gente sabe que é meio, que é o que está aqui. Ó. Então, o φzão, né, o φ maiúsculo de 0 é meio. Tá? Bom, então para resolver aquela nossa discussão lá daquele coisa, a gente precisaria trabalhar com 1,5, né? Na função acumulada até 1,5 e depois subtrair a parte até o 0. Tá? Bom, vamos dar alguns outros exemplos aí para a gente ver como é que funciona um pouquinho isso. Bom, considere então esse mesmo exemplo, né, dos 7 minutos de média de tempo de coagulação e o desvio padrão igual a 1, né? E a pergunta é o seguinte: em um exame hematológico, determine a probabilidade que o indivíduo apresente tempo de coagulação de 5 a 7 minutos. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso agora da área que vai de 5 a 7, né? Essa área toda embaixo da curva aqui. Então, ou seja, a probabilidade do tempo de coagulação ser maior do que 5 e menor do que 7, tá? Ok? Que é o que vai de 7 a 5, de 5 a 7 minutos, tá? Esse igual não faz nenhuma diferença, porque a gente já sabe que no ponto a probabilidade é nula, não existe área embaixo da curva
num ponto. É um filete só, que sem área nenhuma. Então, você botar o igual ou não botar é a mesma coisa, tá? Não vai alterar nada. Então, a probabilidade, né, da variável x estar de 5 a 7, né, a gente precisa, então, reduzir isso para padrão, né, reduzir o 5 e reduzir o 7. Né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, aí, o Z1, que é correspondente ao x1, o x1 é o primeiro lá, eu estou considerando o 5, então. Então, 5 menos a média, que é 7, 5 menos 7 vai dar menos 2. Dividido pelo desvio padrão do tempo de coagulação, que é 1, é 2 sobre 1, menos 2 sobre 1 vai dar menos 2, né, que é o resultado dessa redução do valor 5 para normal padrão. O outro valor, que é o 7, a gente já viu que vai bater na média, né, que vai dar o zero da padrão. 7 menos 7 sobre 1 vai dar zero. Ok? Então, se eu olhar a normal padrão agora, eu vou ter a probabilidade deste menos 2 até zero, tá? Que é a mesma na variável x, que vai de 5 até 7. Ok? Então, agora, a gente vai, então, trabalhar vendo que aquela probabilidade da variável x está de 5 até 7 é a mesma coisa que a probabilidade da variável z está de menos 2 a 0. Então, dentro daquela ideia de subtração, eu pego tudo que está até o zero e subtraio tudo aquilo que está até o menos 2, né, que é o que está aqui. Até o zero tem um meio, né, que a gente já tinha visto lá. E até o menos 2, né? Que valor é esse que tem aí até menos 2? Se vocês olharem aí na tabelinha de vocês, que eu vou mandar para vocês, né? Eu já nem me lembro mais onde é que elas estão. Acho que está aqui. Eu não sei, eu acredito, quer dizer, a de vocês vai ter toda a parte positiva do Z e toda a parte negativa, tá? Então o 2 não aparece aqui. Mas o valor é aquele lá do menos 2, é 0,0028, né? Meio menos esse valor vai dar 0,4972. Tá? Então, essa área que vai de menos 2 a 0 na padrão, que é a mesma que vai de 5 até 7 naquela tempo de coagulação, é igual a probabilidade é 0,4972. Ok? É isso daí. E como é que a gente faz no Excel essa coisa? Né? No Excel, a gente pega a parte do valor maior, né? Ou seja, no caso aí do zero, né? Então, a dist norm p.n com um valor zero e verdadeiro, porque eu estou trabalhando com a acumulada. E subtraio aquilo que vai para o menos 2, do menos infinito até o menos 2, ou seja, dist norm p.n de menos 2 verdadeiro, que é a acumulada. O sistema, na hora que você fizer isso na célula, ele já vai te dar esse valor de 0,4972. Tá bem? Sem complicação nenhuma. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo, que é a probabilidade do tempo de coagulação estar de 5,5 até 8. Né? Agora eu estou começando do lado esquerdo da média e estou acabando do lado direito da média. Tá? A média está no meio das duas coisas. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Né? Exatamente, o processo é exatamente igual, só a numeração aí que vai mudar. Né? Então eu tenho que reduzir o 5,5 e tenho que reduzir o 8. Né? 5,5 até 8, então eu tenho que reduzir para Z. Bom, no caso do primeiro, o x1, né, o Z1 vai ser o quê? 5,5 menos a média, que é 7. Isso vai dar quanto? Menos 1,5. Não é isso? Dividido por 1 vai dar menos 1,5. Tá?
E o outro, que é o 8, né? 8 menos 7 vai dar 1. 1 dividido por 1 vai ser igual a 1. Tá? Então, o valor 8 dista um desvio padrão da média 7. Claro, né? A diferença é 1 e o desvio padrão é igual a 1, então é só um desvio padrão. Ok? Então, novamente, a gente então tem essa referência aqui para normal padrão aqui embaixo, né? O menos 1,5 ele cai para cá, quer dizer, o 5,5 cai para menos 1,5 e o 8 cai para 1. Tá? Então, essa área aqui embaixo, escura, é exatamente a mesma área lá em cima. Tá bom? Bem, fazendo o cálculo aí, a gente vai ter essa perspectiva aí de que vai de 5,5 até 8 e o z que vai de menos 1,5 até 1. Tá? Então vai ser o φ de 1, né, que é o valor maior, menos o φ de menos 1,5, ou seja, a área toda até 1, menos a área toda até menos 1,5. O que vai sobrar é essa área escura aí, que é igual a 0,5819. Tá bom? No Excel, é só você fazer as funções da normal padrão, né? Dist norm p.n para 1 verdadeiro, que é a acumulada, né? Menos a dist norm p.n para menos 1,5 verdadeiro. Se fizer isso, automaticamente já sai esse resultado aí de 0,5819. Tá bom? Um terceiro exemplo é esse daqui, ou seja, qual é a probabilidade do tempo de coagulação ser menor do que 8 minutos. Tá? Então, é toda essa área, desde menos infinito até 8. Tá? Bom, eu só tenho agora um valor para reduzir para a variável z. Tá bom? Esse valor vai ser, então, 8 menos a média, que é 7, dividido por 1, que é o desvio padrão. 8 menos 7, 1, dividido por 1 vai dar 1. Então, na variável z, eu vou ter aquela probabilidade de ser menor ou igual a 8 da variável x, é a mesma coisa que a z ser menor ou igual a 1. Tá? E ser menor ou igual a 1 é o φ de 1, que é toda a área desde menos infinito até 1 aqui. E vai dar esse valor aí, 0,8413. Tá bom? E no Excel, bastaria eu colocar essa função aí no ponto 1, né? Indicando verdadeiro para trabalhar com a distribuição acumulada. Tá? Então, automaticamente, a mesma área de menos infinito a 1 na padrão é a área de menos infinito a 8 na variável x, tempo de coagulação. Tá bem? Então, para calcular a probabilidade para normal padrão é princípio simples assim, tá? É só acostumar que no instante vocês tiram isso aí de letra. Agora, tem algumas outras coisas que é interessante a gente pensar, né, na normal padrão. Por exemplo, imagina que a gente queira agora saber, né, que valor da variável padrão, z padrão, né, esse z1 aí, que valor é esse z1, de modo que a probabilidade da variável z estar desde menos esse z1 até mais z1, que probabilidade é essa? Tá? Se essa probabilidade for 0,9960, eu quero saber qual é o valor de z que tem essa probabilidade aqui, ou seja, a área embaixo da curva, marcada desde menos z1 até mais z1, a área é essa que seja igual a 0,9960. Tá? Ok? Ora,
A área toda, a curva normal padrão é essa daí. Então, eu marquei aqui o menos Z1 até o mais Z1. Tá? Porque já que isso é simétrico em relação ao zero, então eu posso dizer que esse daqui é o contrário daquilo ali. Ok? Então, essa área azul aqui é 0,9960. Que valores de Z são esses que acontece isso aqui dentro? Tá bom? Quero chamar a atenção de novo que toda a área embaixo da distribuição da função de densidade, toda a área é igual a 1, a probabilidade completa no campo de variação da variável que eu estou trabalhando, no caso aí é a normal padrão. E qualquer outra variável normal, embaixo da sua distribuição, da função de distribuição, ou da função de densidade, toda a área é sempre igual a 1. Tá? Bom, se essa área é 0,9960, né? O que acontece? O que a gente tem que pensar? Aquela minha função de distribuição acumulada sempre me dá áreas desde menos infinito até um dado ponto, né? Ok? Então, se eu souber que área é essa que está à esquerda dos menos E1, eu posso encontrar lá na tabela da normal padrão qual é o valor de Z que está associado a essa areazinha aqui, tá? Porque é acumulada até o menos E1. Tá? Bom, como é que eu vou achar isso? Essa curva é perfeitamente simétrica, né? Ou seja, isso aqui faz com que eu entenda que a área azul era dividida ao meio, etc., mas a área toda é igual a 1. Se eu tirar esse miolo aí de 0,9960, eu vou ficar com as rabeiras, as pontas, ou seja, as áreas das pontas. É essa área e aquela área de lá, né? Então, se tudo aqui embaixo é igual a 1 e tirar 0,996, eu vou ficar com a soma dessas duas áreas que são iguais. Basta eu dividir por 2 que eu tenho uma das áreas. Tá? E, em sabendo essa área, eu vou lá buscar o Z1, menos Z1. Tá? Então, a ideia aqui basicamente é isso. Você pegar 1, subtrair toda essa área em azul aí. Tá? O que der, que é o 0,0040, né? Eu vou pegar isso e vou dividir por 2, porque 0,040 é metade de lá mais a metade de cá. Né? Então, essa divisão por 2 dá 0,0020. Tá bom? 0,020, então é aquela areazinha de lá. Tá? Agora, o Z1, se eu procurar lá na tabela, eu vou encontrar 2,88. Tá bom? Então, menos 2,88. Tá? Se por acaso não tiver na tabela, a gente pode usar também o Excel na função inversa da variável Z, né, para encontrar esse valor. Então, encontrado aqui, menos 2,88, o valor de Z1 é mais 2,88. Ok? Então, o Z1... Ih, atrapalhou tudo aqui, desculpa. O Z1, então, é 2,88. Tá ok? Então, teria resolvido o problema lá, qual é o Z1 que tem essa área embaixo dele aí, de menos Z1 até mais Z1. Tá? Vamos ver um outro exemplo, né? Um outro exercício, sendo que, caso, vamos imaginar que esse 2,88 fosse um resultado lá do tempo de coagulação, tá? Que eu esteja trabalhando com o tempo de coagulação. Para um valor de Z igual a 2,88, isso corresponde a que tempo de coagulação naquela variável X que a gente está trabalhando lá. Entendeu? Então é um problema inverso, de trazer de lá para cá, agora levar daqui para lá. Tá? Então isso vai querer dizer o seguinte,
aqui nessa área toda, que vai dizer menos E1 até mais E1. Esse valor 2,88, né, Z1, 2,88, lá na tempo de coagulação, quantos minutos representam isso, né? Bom, a gente já sabe que a regra de transformação é essa daqui, a que traz de lá para normal padrão, né? Então, se eu fizer um algebrismo aqui, eu posso tirar o valor de x, que é da variável x, né, em função do valor da normal padrão, que é o z, né? A média e o desvio padrão é da variável x, que a gente já sabe, tá? Então, essa virada aí vai fazer com que o x seja igual à média mais z desvios padrões. Ok? Bom, como a gente já sabe que a média é 7 e o desvio padrão é 1, né? E o z é 2,88, está escrito lá em cima. Então, o que a gente tem que fazer? Só fazer essa aritmética aí, e 7 mais 2,88, que é o valor de z, vezes 1, que é o desvio padrão, você vai chegar a 9,88 minutos, né? Uma pessoa que baixe daquela normal ao geral para padrão e cai em cima do 2,88 é porque ela tem 9,88 minutos de tempo de coagulação. Tá bom? Então, a probabilidade, se eu subtrair, né, ao invés de somar, eu subtrair, eu vou achar lá o valor de menos Z1, né, que é 4,22. Vai ser média 7 menos 2,88 vezes 1. Né? 7 menos 2,88 vai dar 4,22. Então, a probabilidade de estar de 4,22 até 9,88 no tempo de coagulação é igual a quê? É igual a essa área que estava aqui dentro, que é o 0,9960, que a gente está usando aí de exemplo. Tá ok? Então é isso.